Como é que faz pra gente diferenciar um diálogo ruim de um diálogo bom? O que está escondido nas falas dos nossos personagens preferidos? Neste Segredos do Cinema, nós vamos contar tudo pra você. O diálogo de um filme não é como uma conversa no mundo real. No dia a dia, nós falamos e geralmente não chegamos a lugar nenhum. Na ficção, é importante avançar a história e o diálogo é um recurso fundamental para esse propósito. No entanto, é necessário que o diálogo nos filmes pareça uma conversa natural, mas é importante saber que por trás de toda a conversa que vemos nas telas, sempre há uma intenção escondida. O diálogo existe basicamente para apresentar informações ao público, seja de um evento no passado, ou uma contextualização, ou seja para apresentar o tom do filme e a personalidade de um personagem. Mas quando fica muito óbvio que os personagens conversam para expor informações, estamos diante de um diálogo ruim. Existem algumas pistas para identificar um diálogo expositivo. Se em uma conversa uma pessoa pergunta a outra se ela se lembra de algo, por exemplo, é porque existe aí uma intenção velada de informar o espectador. Oh, what would Mom and Dad say? I don't know. They're gone. They died when I was 3, remember? A não ser que um dos personagens da cena tenha problemas de memória, não há razão para criar diálogos como esse. I haven't felt you this tense since we fell into that nest of gundogs. You fell into that nightmare, Master, and I rescued you, remember? A mesma coisa acontece quando no meio de uma conversa um personagem diz: "Você sabe que..." You know of what I speak, Gandalf. A great eye, lidless, wreathed in flame. The eye of sorrow. E é óbvio que essa pessoa já sabe disso. Quem não sabe é o espectador. Se ele está dizendo isso, é porque o filme tem a consciência de que existem pessoas assistindo a essa história. Se o público percebe, a cena não vai parecer nada natural e existe o risco de romper com a suspensão voluntária da descrença. Se isso acontecer, o público se afasta do filme e se desconecta emocionalmente da história. Veja essa cena de diálogo em Luke Cage e diga se você consegue encontrar algum problema. What if my ambition is to sweep hair, wash dishes, and be left the hell alone? Well, that would be a waste. You think I asked for any of this? I was framed, beaten, and put in some tank like an exotic fish. Came out with abilities. Uma das regras fundamentais da dramaturgia diz: não conte, mostre. Essa regra é quebrada com maestria por alguns bons roteiristas, mas o conselho aqui é priorizar a ação sobre a fala. Na ação, as informações não ficam tão explícitas como na fala, que é literal. Repara só nestes exemplos de quando as palavras falham. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Quando os filmes priorizam a ação sobre a fala, estão induzindo o público a decodificar sinais na cena. A informação não vem mastigada como em um diálogo ruim, mas vem com mais sutileza, em subtexto. Esse subtexto não precisa ser mostrado apenas na ação, mas também pode ser incluído em um diálogo. Nos filmes do Tarantino, por exemplo, como Pulp Fiction ou Cães de Aluguel, os personagens conversam sobre lanches do McDonald's ou teorias sobre uma música da Madonna. Essas conversas parecem triviais, mas também revelam facetas de personalidade dos personagens e funcionam como tipos de foreshadowing para o resto do filme. Jesus Christ, I mean, these ladies aren't starving to death. They make minimum wage. I used to work minimum wage, and when I did, I wasn't lucky enough to have a job the society deemed tip-worthy. Mas você pode estar se perguntando, o que é foreshadowing? Nós já fizemos um Segredos do Cinema sobre isso. É só você clicar no link que está na tela ou na descrição do vídeo. O subtexto nos diálogos é mostrado de forma bem didática nessa cena de noivo neurótico e noiva nervosa. Os personagens discutem um assunto, mas as legendas mostram o que eles realmente querem dizer. Esta é uma boa forma de escrever diálogos, quando a verdadeira história acontece por debaixo daquilo que está sendo dito. You can't just have your characters announce how they feel. That makes me feel angry. O diálogo é uma ferramenta fundamental do filme que serve para avançar a história, apresentar personagens e ainda deve parecer natural, como se fosse uma conversa trivial do nosso dia a dia.
É um recurso também usado para criar conflito, que é uma das bases essenciais da boa dramaturgia. Uma cena de diálogo é como uma história completa em tempo reduzido. Apresenta personagens, apresenta o conflito, tem um clímax e estabelece um novo contexto para a próxima cena. Isso sim é levar a história adiante. Deixa nos comentários qual o diálogo que marcou a sua vida no cinema. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau!